Muito bom dia, domingo abençoado pelo Senhor, e eu estou aqui feliz em desejar a você que é mãe um dia maravilhoso. Feliz Dia das Mães, em especial a minha, pastora Eliane, e também a minha esposa, que é mãe do coração, né? E eu tenho certeza que nossas mães estarão muito abençoadas hoje com suas famílias, com seus filhos almoçando juntos, sentados à mesa, e é isso que o Senhor nos quer, em comunhão com a nossa família. Que Deus abençoe grandemente sua vida, mamãe. Hoje é seu dia, celebre, se alegre. Que Deus te abençoe grandemente. Nesse segundo dia do nosso propósito de 21 dias de oração e de jejum em favor das almas que Deus está colocando em nossas vidas, em favor desse propósito, onde nós já temos 6 GPs definidos para estar iniciando esse trabalho e ganhar vidas para o Senhor Jesus. Esse propósito Deus colocou no coração. Eu quero trazer a você o devocional desse segundo dia, que fala o coração de Deus exposto. Esse devocional está na continuação da palavra que nós meditamos ontem, no sábado, em Jonas, capítulo 4, versículo 11, que diz: E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Essa palavra fala sobre a compaixão de Deus. Compaixão pode ser definida como a vontade ou o desejo ardente de ajudar alguém de alguma forma, sentir a dor do próximo e fazer algo para aliviar ou minorar o sofrimento pelo qual ele está passando. Compaixão é a bondade em ação, impulsionada por um profundo interesse pelas pessoas. Ela é o amor prático, é a coerência entre o amor e os atos de amor. Deus disse a Jonas porque o enviara a Nínive para pregar aquele povo, apesar de eles serem inimigos do povo de Israel. Ele fez isso porque se compadeceu dos ninivitas. E então Deus desejava que aqueles que habitavam naquela cidade não perecessem, e por isso tomou uma atitude. A Bíblia fala muito sobre compaixão, em muitos trechos da Bíblia. Ela seja o valor central, talvez ela seja o valor central do reino de Deus. A compaixão de Deus, o amor de Deus pelo mundo, desde o tempo antigo até a vinda de Jesus na cruz do Calvário. Talvez compaixão seja a palavra central do coração de Deus em todo o tempo da humanidade e para nós hoje também. Porque Deus é amor. A gente vai ver um pouquinho do que a Bíblia fala sobre compaixão. Compaixão é um atributo de Deus. O salmista, no capítulo 103, versículo 8, diz: O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. A compaixão é algo íntimo de Deus, é algo que está nas profundezas de Deus. O versículo mais conhecido da Bíblia, que eu e você conhecemos tanto, João capítulo 3, versículo 16, diz isso: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é por isso que nós esperamos pela vida eterna no Senhor. Então, esse versículo fala sobre a compaixão de Deus na sua maior profundeza, dando o seu Filho. Ele amou tanto nós que entregou Jesus, o seu único Filho. E esse amor foi colocado em ação. Não é um amor que ficou guardado para ele, não. É um amor que tem ação. E como Jesus veio realizar a vontade do Pai, veio preparar o caminho para a nossa salvação, ele é o maior modelo de compaixão. Ele amou e provou o seu amor através das suas ações aqui na terra. Então, compaixão é um atributo de Deus. Segundo ponto que eu quero ver com você nesse devocional: Jesus era movido por compaixão. Se nós nos atentarmos para as narrativas dos evangelhos que foram escritos, nós vemos que a compaixão era um combustível que Jesus tinha na sua vida. Ele curou, ele sarou, ele transformou, ele ressuscitou Lázaro, movido de compaixão. Vamos ver alguns exemplos aqui. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes.
Mateus capítulo 14, versículo 14. Ele também multiplicou pães e peixes e deu de comer a uma multidão movido por compaixão. Está lá em Mateus capítulo 15, versículo 32, aonde diz, Jesus chamou os seus discípulos e disse, tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer pelo caminho. Olha a compaixão de Jesus pela multidão que já estava com ele há 3 dias e não tinha nada para comer. E Jesus operou um grande milagre. Também a gente vai ver o filho da viúva de Naim, onde ele ressuscitou, movido também por uma íntima compaixão. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Lucas capítulo 7, versículo 13. Jesus manifestou compaixão também com as pessoas aflitas e desamparadas, as quais foram comparadas a ovelhas sem pastor. Quando a ovelha não tem a proteção do pastor, ela se torna uma presa fácil para os lobos. Então, ao ver multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Mateus capítulo 9, versículo 36. Então, o terceiro ponto que eu quero ver com você é, somos chamados a ter compaixão. Nesse domingo, onde temos o culto da família, essa palavra aqui sobre compaixão, né? Vamos celebrar a Santa Ceia, que é esse momento de nós relembrarmos o grande amor do Senhor por nós, de nós fazer isso em memória dele e lembrar que ele teve compaixão de nós, e nós precisamos ter compaixão das almas. A palavra do Senhor nos diz na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O Novo Testamento fala muito sobre compaixão. E a Igreja do Senhor é chamada a ter compaixão para com as pessoas. Precisamos estar atentos às necessidades dos nossos irmãos. Precisamos estar atentos para fazer da mesma forma que Jesus fez. Deus nos chama para alimentar os famintos. Deus nos chama para curar as pessoas. Deus nos chama para sermos instrumentos dele nesse tempo para levar o Evangelho a todas as pessoas. Isso é ter compaixão. Então, para terminar, quero te dizer, compaixão é um atributo de Deus. E vimos esse sentimento se manifestar continuamente na vida de Jesus enquanto ele esteve aqui na Terra, nos 33 anos, né, de vida que ele esteve aqui. E somos chamados, eu e você, a sermos compassivos. Compaixão deveria ser o nosso combustível diário. Nesse tempo onde nós estaremos com os nossos grupos pequenos, com os nossos GPs, convidando pessoas que não servem ao Senhor para estar conosco, para ouvir uma canção, para ministrar uma oração e uma palavra de vida, nós vamos praticar muito isso. E que não só no grupo pequeno, mas nós possamos nos lembrar que após a reunião precisamos fazer uma ligação, precisamos marcar um café, precisamos sentar com essa pessoa, precisamos entender as dificuldades dela, precisamos levar Deus à vida dela, precisamos ser um ombro amigo, precisamos ser os ouvidos que ela não tem, precisamos ser o abraço que ela precisa. Não é só no grupo pequeno, não é só no GP, mas fora dele também nós precisamos continuar dando uma atenção para essas pessoas. Voltando ao texto inicial, eu quero te dizer, Deus enviou Jonas lá para Nínive, porque teve compaixão daquela cidade. Ele não desejava que eles morressem perdidos. Precisamos levar isso a sério. Movidos por compaixão, nós devemos levar o evangelho para que ninguém pereça. Depende de nós. A responsabilidade está em nossas mãos. Lá em Mateus capítulo 4, Jesus chamando os discípulos, né? Foram eleitos os 12, levaram o evangelho, ele os enviou. Só que hoje, esse evangelho chegou a nós e nós somos os discípulos desse tempo. A nossa casa vai ser a tenda do encontro. A nossa casa vai ser o lugar onde essas pessoas se sentirão em paz, abertas a compartilhar das suas vidas. E nós, então, teremos esse momento de estar ministrando sobre a vida delas, estar acompanhando, abençoando e orando. Amém? Nesse dia, eu quero, nesse domingo, orar
com você antes de encerrar essa gravação. Queria que você fechasse os teus olhos, vamos orar juntos. Pai, eu te louvo, Senhor Deus, pela nossa família, que tu tens, Senhor Deus, constituído e resgatado das mãos do inimigo. Eu te louvo por cada vida. Te louvo também por cada mamãe, Senhor, que nesse dia está celebrando junto aos seus filhos. Deus, eu te louvo, Pai, pelas mães da nossa igreja, por aquelas também, Senhor Deus, que são mães de coração e que se tornarão mães em breve. Eu te louvo, Senhor, pelo teu cuidado na vida de cada uma delas. Te louvo, Senhor Deus, pelo nosso levantar. Eu quero te pedir, Senhor, que esse dia venha a ser um dia abençoado, que a tua unção continue trabalhando em nossos corações e que hoje, quando celebrarmos a ceia, possamos entender um pouco mais sobre a compaixão que tu teve por cada um de nós. Deus, que fomos chamados para sermos teus filhos. Pai, eu abençoo cada família, cada filho teu. Obrigado pela obra que tu tens feito, Senhor, e sabemos que muito mais irás fazer em nós. Nós temos motivos para te honrar, para te agradecer, porque o preço foi pago naquela cruz, com muita compaixão, e que nós possamos entender essa verdade. Senhor, fica com a gente nesse dia, nos direcione, nos traga paz e alegrias em teu nome. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um bom domingo, nos vemos logo à noite na igreja, será uma bênção, tenho certeza. Grande abraço.